Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pela presença em mais uma sessão aqui da Software One, dos nossos webinars falando de tecnologia. Hoje a gente está aqui com meus colegas de equipes grandes, Felipe Rezende e Mário Gama, trabalham aqui na área de segurança da informação. Eles falam, pessoal, vocês querem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, o que vocês fazem, onde vocês estão atuando aqui dentro do time da Software One? Vai lá, Felipe. Fala pessoal, boa tarde. Eu sou Felipe Rezende, eu sou um dos consultores de nuvem e, consequentemente, de segurança também, aqui dentro da Software One. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês e espero poder agregar bastante aí da parte técnica do Copilot Security. Boa, sou Mário Gama, sou diretor de serviço de cibersegurança aqui, tá? Punhado de país aí. E a ideia minha hoje é trazer um pouco da visão mais executiva, e um pouco o que a IA pode trazer aí de vantagens do ponto de vista mais estratégico também. Maravilha. Pessoal, hoje aqui o objetivo do nosso é um bate-papo mesmo, para apresentar um pouquinho aí de tendências de cibersegurança. A gente sabe que cada vez tem mais desafios, todas as empresas estão sendo atacadas, o volume de tráfego e ataques é uma coisa que humanamente é impossível de se conduzir, e ao mesmo tempo, cada vez mais, as empresas têm um orçamento mais enxutos, menos pessoas para conseguir administrar esse ambiente como um todo. E hoje a gente vai focar aqui numa solução que a Microsoft lançou faz algum tempinho, chamada Copilot Security. A gente vai detalhar um pouco aqui durante o nosso bate-papo o que ele é, como ele funciona, onde ele pode agregar dentro dos ambientes, mas de forma resumida, ele é uma solução aqui de inteligência generativa, que ele vai trabalhar ali com linguagem natural, sobre uma camada de produtos de segurança da Microsoft e também aqui sobre agentes que podem automatizar uma série de tarefas. Eu vou perguntar aqui com meus colegas, começar aqui pelo Felipe, que já está aqui conduzindo projetos, administrando ambientes aqui com Copilot Security, a visão dele sobre como hoje você enxerga, cara, o ambiente de tecnologia, os desafios ali de cibersegurança, você olhando ali para o Azure como um todo, e se faz sentido a gente ter aqui um produto que automatize, o que liberaria e facilitaria o seu dia a dia aqui com o uso da IA no dia a dia de desafios que eventualmente você enfrenta aí nessa administração de ambiente. Resumindo, faz total sentido. Eu acho que a gente atingiu um novo ápice na nossa mudança aqui, na evolução da tecnologia para a humanidade. Então, com relação à inteligência artificial, esse boom que a gente está sofrendo agora, ou você se adequa a isso, aprende a conviver, entende onde você pode se beneficiar com isso, ou a gente acaba ficando para trás. A gente já vê isso em diversas indústrias, a gente já vê isso em diversos cenários, e a indústria da cibersegurança não é diferente. Olhando de um ponto de vista mais técnico, então vamos supor que eu tenha que fazer aqui a identificação de um ataque. Eu tenho um atacante invadindo o meu ambiente, independente da estratégia que ele esteja utilizando, os meus radares, os meus alertas aqui anunciaram que tem um possível ataque acontecendo no meu ambiente. Como é que a gente faria isso antigamente? Poxa, eu teria que executar scripts, acessar portal de uma ferramenta, acessar portal de outra ferramenta, unificar uma série de camadas ali para eu, então, conseguir chegar num denominador comum ali. Isso poderia levar horas, dias, às vezes semanas. Agora, com a ajuda da inteligência artificial, no caso aqui o Copilot Security, eu consigo ter esses dados de forma centralizada para que um assistente ele analise esses dados para mim e eu falando com esse assistente através de uma linguagem natural, ou seja, em português mesmo, digitando ali como se fosse um chat GPT, mas muito mais direcionado para dentro do meu ambiente, e ele executando os scripts, raciocinando. Então, eu consigo ser muito mais produtivo, eu consigo ser muito mais rápido, identificar esse ataque muito mais rápido, e aquilo que eu levava dias, agora eu posso levar apenas horas ou menos dias para conseguir isolar aquele problema. Então, é uma mudança essencial hoje na vida aí de qualquer pessoa que esteja dentro da área de cibersegurança. Não, maravilha. Então, na sua visão, a perspectiva de uso da IA, entre os desafios que já existiam,
entendi que você teve um ganho aí de tempo brutal que te ajuda no planejamento no ambiente em si, além de ficar resolvendo o cenário de atualizações, analisando logs, analisando relatórios de coisas que a IA pode fazer de forma automatizada. E, Marião, olhando aqui uma perspectiva de negócio, pensando aqui em ambiente de grandes empresas que eventualmente tenham diferentes tecnologias ou estejam já ali no ambiente mais homogêneo com soluções Microsoft, onde você vê aqui um ganho muito forte do uso do Copilot Security nesse tipo de cenário? O que eu percebo, né, pensando de forma assim, mais executiva, até saindo da TI, indo para nível de CEO, conselho, é que tem uma preocupação grande com IA de forma geral, tá? E tem uma percepção já desse nível executivo, né, de que a IA está sendo utilizada para ataque, para o mal, muito mais intensivamente até que para defesa. A referência que a gente tem mais recente de reporte é do World Economic Forum. Todo ano eles lançam um Cybersecurity Outlook. Nesse caso, lançou em fevereiro, em final de janeiro, né? A versão 2026, que eles lançam sempre uma semana antes de sair aquela reunião lá em Genebra, que fica famosa, que vão os presidentes, etc. Fora toda aquela, em geral, confusão que dá de discussão lá de políticos e tal, tem um material bem elaborado e muito bem estruturado que mostra essa preocupação. A preocupação número 1, vamos dizer assim, desse nível executivo é com a IA, né? Como usar adequadamente a IA e como ela está sendo usada contra as empresas ou governos, etc. Ao passo que para o público, vou chamar assim, de TI, né, o CISO, de tecnologia, ele está preocupado ainda com ransomware, tal, na pesquisa mostra bem claramente isso. Então, o primeiro ponto, pensando nesse nível, é assim, se alguém está aqui e eventualmente não está considerando IA, o seu chefe está considerando. Então, um recado já importante para você pensar. E com relação o cenário que eu vejo da utilização é de aceleração de resposta, que foi o que o Rezende comentou, e também de muito mais efetividade nas ações que você vai focar, tá? Então, você consegue, com esse tipo de solução, otimizar alguns tipos de relatório executivo, de sumarização de informação e tradução disso para uma linguagem mais de negócio mais fácil do que antes. Porque para o time técnico é muito difícil você pegar, converter um incidente que aconteceu, consolidar um conjunto de incidentes e passar para o nível executivo o que aquilo significa para o negócio, né? Com as soluções de IA, incluindo o Security Copilot, você tem algumas funcionalidades, por exemplo, de resumir um incidente, passar uma visão e depois pedir para ele ainda tornar aquilo mais, vou chamar, palatável para uma linguagem de negócio. Não que ele vai eventualmente entender todo o seu negócio, ele pode ser treinado para isso, você pode criar até um agente, né? Porque agora o Security Copilot também tem uma loja, você pode ter agentes trabalhando ali. Mas ele vai facilitar muito essa vida do executivo de segurança e do executivo que vai receber essa informação, um pouco como eu vejo. Além disso, está muito claro que a IA está sendo usada para gerar mais ataques precisos de ransomware, para conectar as várias etapas lá da cadeia de ataque que um hacker normalmente utiliza. Então, ele consegue criar um agente que pesquisa uma base de usuários de uma empresa que está vulnerável, né? Então, base de e-mail. Ele consegue já pesquisar a identidade visual, um outro agente que cria os e-mails da campanha de e-mail, um outro que já fica esperando quem clicou e foi infectado para fazer alguma ação de ataque. Tudo isso feito com agentes, né, controlando. Então, ele tem uma escala de máquina mesmo para fazer um ataque. Se você não tiver do outro lado com essa mesma escala, você não tem como contratar quantidade de profissional em um SOC, por exemplo, suficiente para dar esse volume de vazão que precisa. Então, essa questão de sim soar mais agentes nessa automação é algo, assim, no cenário atual inevitável. Não vai ter como você fugir disso. Você pode se planejar para trabalhar isso no médio prazo, mas não tem como fugir realmente de uso de IA na resposta aos ataques. Isso é de fato algo extremamente importante de considerar, caso não esteja considerando aí para os próximos meses já. Ficou no mudo, Vitor. Desculpa, pessoal, deu uma oscilada aqui na internet, acabei ficando no mudo, mas eu já retornei, estava ouvindo aqui você falar, Mário. Bem interessante esse ponto que você trouxe, principalmente esse aspecto de que quem não está olhando IA para se defender tem que olhar porque vai ser atacado por IA. Então, é um ponto que vai agregar bastante valor, né? A questão ali de otimizar o tempo e fazer hoje a mistura de rede, de segurança de modo geral, ter uma capacidade de resposta que vai ser humanamente impossível enfrentar uma tecnologia automatizada. Pessoal,
Dúvidas, comentários, feedbacks, fiquem à vontade, tem um QR Code aqui do nosso lado, só escanear e mandar qualquer sugestão ou pergunta que vocês têm sobre tecnologia de modo geral. Aqui a gente está falando especificamente do Copilot Security, a gente vai falar um pouquinho aqui de outras tecnologias de Microsoft que se encaixam com ele, mas fiquem à vontade de mandar perguntas. E, Rezende, eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva. A gente sabe aqui que inteligência artificial vai ser um ponto que vai transformar, que vai otimizar, mas na prática, onde o Copilot Security se encaixa como produto? O que ele pode trabalhar em conjunto aqui com outras ferramentas da Microsoft? A gente sabe que a Microsoft já é um player aqui relevante quando a gente pensa aqui em gestão de endpoint, em gestão de ambiente cloud ali com Azure para proteção, com XDR do próprio Defender, a gente tem gestão de identidade, gestão de dispositivo, governança de dados. Onde esse tal de Copilot Security vai entrar no meio disso tudo para ajudar a gente? Legal, excelente pergunta. O que eu gosto de trazer sempre do ecossistema Microsoft é que ele é muito completo, principalmente com relação à parte de segurança. Então, da mesma forma que eu tenho aqui uma perninha desse ecossistema de segurança, defendendo minhas workloads, seja no Azure, seja dentro de próprias VMs, eu também estou cuidando ali das minhas identidades, do ingresso de usuários, das máquinas finais dos meus usuários, ali com o Microsoft Defender, com o Microsoft Entra ID. Então, todo esse ecossistema que a gente tem de segurança dentro da Microsoft, a gente consegue atrelar ele ali para dentro do Copilot Security, de alguma forma. O Copilot Security, você consegue trabalhar com 2 tipos de webhooks, digamos assim, que na verdade são plugins e são agentes. Então eu consigo ter plugins que já estão criados ali, eu consigo linkar esses plugins com os diversos serviços da Microsoft e alguns serviços de terceiros, de forma que tudo aquilo que está sendo armazenado de informações lá, o que esses... isso depois a gente vai mostrar para vocês um pouco na prática, numa demonstração que a gente tem mais para o final, mas para dar ideia para vocês, então vamos supor que eu tenho o Microsoft Defender habilitado. Sem a gente pensar agora, mas é Defender for Cloud, é Defender for Kubernetes, sem pensar nisso. Vamos pensar na suite Defender, né? A gente tem um portalzinho do Defender lá. Então, tudo que está sendo coletado de dado lá, indexado de dado lá, eu posso ter um agente que está atrelado e um plugin também que está atrelado ao meu Copilot Security, ou seja, com o meu assistente aqui de IA, e pelo fato de eu ter essa comunicação entre os dois, eu consigo fazer minhas perguntas aqui no Copilot Security, e ele vai lá e consulta isso para mim. Ele lista essas informações, eu não tenho mais que percorrer pelos logs, e então ele me retorna ali a resposta. Então, aonde que eu consigo utilizar o Copilot Security? Em praticamente tudo que você consegue linkar ali com ele. E eu só consigo utilizar o meu Copilot Security ali na consolezinho do Copilot Security, que ele tem uma console separada? Não. Em qualquer lugar, estou lá na minha central ali do Entra ID. Você vai ver que vai ter um botãozinho lá escrito Copilot. Todas as perguntas que você fizer ali para ele, já é o Copilot Security que você vai estar utilizando de uma certa forma. E isso você vai conseguir, inclusive, encontrar dentro ali das suas sessões na visão do Copilot Security mesmo. Então, é uma ferramenta muito boa, que você consegue ir a muitos lugares e com a Microsoft cada vez mais incentivando, eu vejo que vai tornar mais possível que essa ferramenta chegue a cada vez mais lugares, ainda mais com MCP Servers, facilitando a criação de autenticação entre serviços, ou seja, vamos começar a sair do ecossistema Microsoft e cada vez mais para os outros players aí do mercado. Maravilha. Então, minha perspectiva, gente, foi que além da questão de automatizar e acelerar o uso, eu tenho uma certa facilidade, porque
Embora tenha o Copilot Security em cada produto, eu posso cruzar dados, por exemplo, de acesso da solução de SIEM da Microsoft, o Sentinel, com a solução de XDR, e através disso ele perceber algum tipo de vulnerabilidade centralizada e já pensar eventualmente ali no plano de resposta com um prompt ali para trabalhar em algum agente. Seria isso? Exatamente. Maravilha. E agora surgiu minha dúvida. Quem pode contratar o Copilot Security? Onde ele está presente? Como se vende? Marião, quem tem licenciamento Microsoft de alguma forma tem algum direito ao Copilot Security? Ele é um produto que se vende por usuário? Ele é um produto que se vende pelo consumo? Como ele é hoje comercializado na perspectiva de negócio da Microsoft? Ele tem aí alguns modelos para trabalhar, né? Ele começou, para quem acompanha desde o começo, com venda que chamam SCUs. O que é SCU? Security Compute Unit. Então, tem uma fórmula mágica lá no portal deles, que você, acho que tem uma calculadora, depois eu posso até detalhar qual é a URL da calculadora, que você fala quais ações que você espera que o Copilot Security, ou Security Copilot, foi mudando o nome ao longo do tempo, qual a capacidade que você espera que ele vai ter em triagem de incidente, em geração de relatórios, se ele vai ter que ter uma resposta automatizada ou não. É um formulário relativamente simples, e ele fala quantas SEO você precisa para atender você por hora, por dia, etc. Tá? Esse é um modelo de comercialização como ele nasceu. O que a Microsoft percebeu? Que tem uma demanda forte também para ter esse uso já nos usuários E5, e a Microsoft vem trabalhando nessa integração. A gente notou uma demanda forte por cada vez mais usar a mesma plataforma do Defender, então algumas soluções estão movendo para a plataforma do Defender, assim como o próprio Security Copilot integrando nativamente ali. E aí, o que eles estão trabalhando agora? E já está começando a distribuição, de ter também um volume de SCUs por quantidade de licenças Microsoft E5, né? Então, quem tem usuários com E5, cada usuário vai ter direito a 0.4, vou simplificar assim, né? Licenças de SCU. Então, se você tem 1.000 usuários, você vai ter 400 SCUs para usar no período do mês lá, tá? Então, esse é um modelo novo, está sendo aterrissado ainda nos times, comunicaram isso no final de dezembro, se não me recordo, e começaram já a habilitar para os usuários. Não está para todo mundo ainda, tem uma linha do tempo de rollout, mas tem essa opção de aquisição. São esses dois modelos. Além disso, eventualmente você, por alguma razão, tem um consumo maior do que você adquiriu, ou você tem esse licenciamento que já vem, né, no E5, que você quer estender a mais, aí você pode comprar também pacotes à parte, você tem esse compromisso de ficar preso num pagamento mensal. Então, você fala, putz, para esse mês, que é Black Friday, ou campanha de festa junina, de vendas, não sei, eu preciso crescer o volume de monitoramento do meu ambiente de ações automatizadas. Você pode, para aquele período, também adquirir unidades computacionais de segurança, utilizar naquele período e depois volta na linha base normal, tá? Tem esses modelos de aquisições, que torna mais flexível. Quando começou, teve uma certa resistência das pessoas com relação ao uso de aquisição de SCU, então a Microsoft viu essa necessidade de atualizar e incluir parte também já nos usuários E5. Então, quem está com E5 tem essa vantagem e vai começar a aparecer na console de vocês um alerta, quem for administrador vai conectar e vai aparecer uma notificação de que tem que fazer essa configuração no seu tenant, tá? Então é importante estar de olho e, de repente, convidar aí o Vitor, Rezende aí para conversar, que eles já estão acostumados a ativar isso e pode ajudar vocês a ativar também. Não, maravilha. E, pessoal, mandem dúvidas, sugestões aqui, escaneiem nosso QR Code, estamos aqui para tentar apoiar se vocês já tiverem alguma dúvida. E voltando nesse tema, Mário, meu entendimento sobre essa questão do SCU, ele vai ser uma unidade de medida que vai ter ali um consumo esperado com base em cada tarefa que eu automatize. Então, eu não tenho um volume padrão, eu vou ter ali cada ação de cada prompt, de cada atualização que eu venha fazer na minha arquitetura, que vai consumir essa questão de SCU. E ela é baseada em calculadora que a Microsoft já tem ali disponível no Microsoft Azure, ou seja, ela não é disponível nem pela uma capacidade ali de uso específico, usou, como por exemplo, outra solução Microsoft, o Copilot Studio, que tem um preço ali já definido por token, nem por um modelo de licenciamento por usuário. Ele vai ter aqui uma camada específica de acordo com a capacidade que você pretende aplicar no seu ambiente. E uma dúvida que ficou para mim, Mário, aqui a gente falou que quem tem o E5 já vai ter direito. E na perspectiva de quem só tem o Microsoft 365 em planos inferiores, no E3,
um E1, ou até mesmo quem não tem um M365, tem só mais um ambiente Azure, ele consegue usar o Copilot Security? Ele tem alguma forma dele Boa, contratar? boa. Cara, tem, e eu vejo também como importante, principalmente quem está com Azure e usa muito DevOps, né? Ou seja, atualização toda hora, pacote, servidor assim, subindo rápido, mata o servidor, volta. Então, nesse cenário, eu entendo que faz sentido, principalmente para automatizar o famoso DevSecOps. Você consegue ter ali agentes, né, e funções específicas que você vai definir para checar realmente uma linha, um baseline, e ver se a resposta veio correta, já tomar algumas ações, criar um case se alguma coisa apareceu suspeita. Ele vai conectar com o Defender for Cloud, então você vai ter todo o nível de segurança que o Defender reporta sendo alimentando o Security Copilot para você tomar aí decisões mais rápidas e eventualmente já acionar um incidente, né? Então, é um ambiente que eu entendo que faz muito sentido e, novamente, você paga pelo uso, né? Então, eventualmente, você não vai ter um volume tão alto de mudanças lá no fim de semana, esse uso cai. Conforme você está fazendo os pacotes, trabalhando e atualizando, etc., aí você tem um consumo maior, e você consegue entender essa sazonalidade e trabalhar ela também. Teve casos que a gente fez no começo de utilização, que o pessoal ativava durante o dia, desativava no final de um período porque naquela situação fazia sentido, né? E depois voltava a utilizar num outro período da manhã, tal. Então é possível fazer ações nesse sentido. Novamente, cada caso vai ser um caso para trabalhar, mas o nível de flexibilidade que foi possível e automatização agora é bem interessante. Não, maravilha. Então, pelo que eu entendi, a gente consegue aqui ter aqui o Copilot Security em diferentes produtos. E, além mais, a gente consegue pegar o benefício de ser um produto em nuvem e criar algumas automatizações que façam sentido em determinado horário. Em outros, que eu não tenho aquele fluxo, eu posso tirar do ar, justamente para não consumir crédito ali do modelo de SEO que estão habilitados. Seria isso, correto? Isso, é isso mesmo. Nesse sentido mesmo de. Assim, a minha percepção é essa, que facilita bastante, né? O modelo é um Uhum. modelo que realmente facilita essa adoção e você não fica. A não ser que você adquira as SCUs, assim, fala assim, putz, eu vou adquirir, eu fiz uma linha básica por um período, entendo que eu vou precisar de, sei lá, 10 SCUs no período. Aí você consegue voltar, a gente pode até apoiar essa negociação, negociar com a Microsoft e ver um valor reduzido por esse compromisso por um período. Mas se você entende que não, você consegue navegar tranquilamente no uso que você queira. Até se você usou por um período e falou, putz, dezembro acabou o orçamento, não vou tirar por alguma razão, ou mudei minha estrutura de equipe, ou vou para outro provedor, não sei, você consegue trabalhar isso com uma boa flexibilidade. Não, maravilha. E teve um tema que você comentou aqui que me chamou a atenção, que foi o tema ali de DevSecOps. E vamos Sim. pensar aqui no ambiente de muitos clientes, né, que podem ter aqui um ambiente híbrido. A gente sabe que nem todo mundo vai estar 100% Microsoft. E a Microsoft tem produtos aqui de segurança, Defender, Purview, que ainda há um mito no mercado que eles são exclusivos da Microsoft. Muita gente não sabe que eu posso usar, por exemplo, o É Defender verdade. em outro ambiente de cloud ou até mesmo ambiente on-premise. Você vê o que uma vantagem de ter esse ambiente aqui de um DevSecOps, perdão, estruturado em um ambiente Microsoft, com uma camada de IA aqui com Copilot Security apoiando os administradores desse ambiente, é que eu faço a pergunta para os dois, que eu acho que aqui Sim. tem uma vantagem de negócio e tecnológica. Sim, o que eu entendo como potencial é essa visão unificada, tá? Então, você pode ter uma gestão multinuvens de segurança, e o multinuvens não só arquitetura, né, ou infra, mas de todo um ciclo de desenvolvimento até numa plataforma unificada, por exemplo, de Sentinel com o Security Copilot. Além disso, você tem a possibilidade de integrações através do Graph, por exemplo, com tudo que é o GitHub, o o Copilot do GitHub também. Ele gera outros insights com relação ao processo de desenvolvimento, etc. Você pode integrar tudo isso através de APIs e ter uma visão unificada. Esse é o estado da arte, eu diria, desse mundo cloud que a gente pode trabalhar. Qual que normalmente é o desafio, né? É o change management que a gente pode também trabalhar, porque tem uma certa resistência quando você tem toda essa integração, você começa a estabelecer processos e a gente está fazendo um processo, eventualmente tira um pouco do desenvolvedor, ele dá um jeitinho e tal, então você tem que ter um change management para acostumar o pessoal nessa padronização. Mas depois que isso avança e tem um entendimento das vantagens que tem,
cara, voa, o modelo de trabalho voa. Eu pensando aqui, eu que não estou próximo nem da administração durante alguns anos, entendo ali que se eu tivesse, na minha perspectiva, se eu fosse um administrador de rede e tivesse uma solução única, com um console único, que me traga visões do meu ambiente como um todo, e a partir dessa visão eu consiga fazer um trabalho de inteligência artificial que filtre aqui capacidade de uso e mais, assim, faça uma previsão de que possibilidade de ataque, eu acho que simplificaria muito a minha vida. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, Rezende. O que você acha? Com certeza. Quando a gente pensa em cibersegurança, assim como o Mário comentou, a gente sempre pensa, quero ter uma visão unificada. Eu não quero ficar trocando entre milhares de consoles, eu quero olhar meu ambiente como um todo. Existem algumas ferramentas no mercado que conseguem entregar isso, mas ainda de uma forma limitada, e a Microsoft, com todo o seu ecossistema, ela está cada vez mais expandindo, e também os seus parceiros, vendo essas possibilidades, estão expandindo junto com ela e criando conectores, criando formas de se conectar a esse ambiente todo. Agora imagina, você tem o Copilot do GitHub, que é o GitHub Copilot. Você tem o Copilot agora de segurança, que é o Copilot Security. Existe um ecossistema aí de copilots, digamos assim. A gente tem assistente de usuário final, a gente tem agora de código, temos o de segurança. Sistema operacional. Agora imagina, você com a inteligência artificial, olhando o seu código com o GitHub Copilot, te dando sugestões ali do que você precisa verificar a nível de segurança de dentro do seu código, seja você um desenvolvedor, seja você uma pessoa de infraestrutura que trabalha ali com infrastructure as code, ou seja, infraestrutura como código. Vamos supor que você precisa revisar algum pull request, e a nível de segurança, você pode utilizar o GitHub Copilot para isso. E eu só estou elucidando algumas capacidades do GitHub Copilot, mas aí fica a dica para o pessoal que está aqui assistindo a gente vai ter também um webinar apresentando essas funcionalidades do GitHub Copilot para vocês, falando só sobre o GitHub Copilot, e você unificando esse conjunto de copilots, você conseguir cruzar informações que estão lá no seu código a partir de uma linguagem natural e falando apenas sobre questões de segurança, ou seja, a sua fonte serão logs de segurança, o seu banco de dados, isso tudo sem estar compartilhando com a internet. Vai estar tudo dentro do seu ambiente. Todas as queries, todos os códigos que você gerar ali, não vai ter aquele problema de, será que alguém na internet vai ter acesso a isso? Não, vai estar tudo dentro, 100% dentro ali do seu ambiente corporativo. Então, você tendo esse ecossistema gerenciado a partir de uma central única, é só benefícios, só coisas boas. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui no chat, Rezende, acho que você pode apoiar a gente. A pergunta é a seguinte: o produto da Microsoft consegue conectar em ambientes híbridos, ou seja, Linux, Windows, celulares, aqui eu estou imaginando iOS e Android, para tornar a rede mais seguras? Sei de casos onde o Copilot integra com o ARM por parte da IA para funcionar, onde ele deixa funções de nuvem e deixa processamento local. Sim, existe soluções que deixam processamento local. Você quer que eu comente aqui? Ou você quer falar um pouquinho que é o Azure Local? Pode comentar. O Azure Local, ele é um produto que você consegue trazer uma capacidade de nuvem para dentro do seu ambiente local. O que significa isso? É como se você tivesse um mini data center com uma capacidade computacional hospedada na sua rede local. Ele é válido para aspectos onde eu tenho problemas de conectividade, na internet ele não atende a necessidade de negócio específico, é bem comum em fábricas, unidades industriais, ou a questão aqui também, onde a gente trabalha aqui com uma questão de segurança a nível extremamente crítico, que faz todo sentido com o papo que a gente está tendo aqui hoje. E quando eu tenho um ambiente extremamente crítico, eu posso querer que ele não tenha nenhuma conectividade com o ambiente externo. Então, eu posso ter ali dentro um mini
Microsoft Azure, que por sua vez eu vou subir todos os produtos. Aqui a gente está falando especificamente de produtos de segurança, família Defender e uma capacidade de Copilot sobre esse ambiente. E sim, a gente conseguiria ter aqui uma abordagem de sobre esse ambiente conectado em ambiente local, sem ter uma conectividade local com a internet, específico com a internet. Claro, a gente pode conectar, mas se fizer necessário, é possível se tratar essa estrutura como um todo em ambiente on-premise. Matou a charada. Respondeu a pergunta. Não, maravilha. Eu estava pegando aqui a trilha do seu comentário, Rezende, e acho que um ponto aqui que me chamou a atenção, porque o Mário comentou bem aqui que a gente pode criar uma história de DevSecOps, você também comentou, cruzando dados de diferentes produtos ali do Copilot, o GitHub, o Copilot Security. Será que isso consegue... Será que isso consegue ajudar de alguma forma os administradores? Acho que o Mário consegue apoiar nessa resposta. Se eu tenho uma visão do meu negócio, se eu tenho uma estrutura em que eu consiga entender os riscos, será que me ajuda no planejamento orçamentário para o próximo ano, em onde eu tenho que focar meus riscos de segurança? Se vê um valor nesse tipo de solução preditiva, olhando para o negócio, previsibilidade de ataque e ele eventual investimento em segurança específico para os próximos anos? Eu vejo que facilita, sim, aonde você vai ter que investir, você saber ali o quanto que você vai ter que pedir de budget para o seu negócio. É válido também no seguinte, como a Microsoft já está dando créditos, isso, como o Mário comentou, já está acontecendo o rollout, então você consegue ter uma noção maior ainda do quanto que você vai precisar ali você ter de SCUs provisionadas. Essas SCUs, deveria ter até comentado antes, mas aproveitando o gancho aqui agora, você consegue ter um valor fixo, que não é acumulativo, provisionado, sei lá, 10 SCUs, então você consegue consumir aquilo ali. Como é que você consome isso? Cada atividade que você vai executar ali dentro da sua busca ali pelo o Copilot Security, ele vai consumir tantos tokens, tantas SCUs que a gente fala. Vai consumir até 0.3, vai consumir uma média ali, pela pergunta que você fizer, a requisição que você fizer, 3 SCUs. Então, conforme você vai usando e você vai vendo os cenários que você realmente precisa dentro ali do seu ambiente, já utilizando esses créditos que a Microsoft está dando para você, você consegue se programar melhor, aonde que você vai gastar, quanto que você vai estar gastando com o seu Copilot Security, quais ferramentas você de fato está vendo que é útil para o seu ambiente, não é apenas um elefante branco que está ali no meio do seu ambiente, você acha que está servindo para alguma coisa, mas na verdade só está te gerando custo. Então você começa a conseguir refinar ali as suas ferramentas, as suas camadas de segurança de uma forma muito inteligente e, o melhor de tudo, baseada em dados. Não é achismo, não é, eu tenho um time de segurança que gosta muito aqui, então ele fala que está servindo, mas os dados estão me dizendo ao contrário. Então, não é mais achismo, você está baseado em dados, você está vendo o que de fato está fazendo a diferença no seu ambiente. Então, você consegue ter uma otimização dos seus custos dentro da sua equipe de TI de uma forma, assim, muito boa. Não, maravilha. A gente tem mais uma pergunta aqui, e é a seguinte: o Copilot Security consegue, de alguma forma, identificar a metodologia de ataque que um eventual aqui agressor, hacker, está utilizando para atacar a minha rede? Aí, se quiser, eu posso comentar, tá? Ele segue o padrão do Mitre, né? Então ele vai saber as etapas que está ocorrendo o ataque, vai ter uma atuação forte para ver o tipo de... normalmente o Defender, ele consegue entender o tipo de cybercriminoso que está usando, qual é o grupo hacker que está vinculado a esse ataque. E aí você pode utilizar o Security Copilot para ler essas informações. Além disso, você pode integrar outros feeds de informação de Threat Intelligence, que a partir desses feeds, né, que você tem como integrar, você tem mais detalhes eventualmente. Se você está acostumado com algum fabricante específico, você pode injetar esse dado no Security Copilot
e ele vai ser realmente a função desse agente. Então, tem um módulo lá que você vai trabalhar com ele como se fosse o que está investigando o incidente, ele vai investigar, vai consultar onde você definir, vai executar a ação como se fosse um analista seu, tá? Então, sim, ele pode fazer essa ação. E pode não só com base no que é da Microsoft, como também ter outras integrações. Se você olhar, tem um portal que é o Microsoft Security Store. Acho que é Microsoft, deixa eu ver o URL, acho que é securitystore.microsoft.com. Lá nesse Microsoft.com você consegue ver todas as integrações, você consegue ver quais fabricantes já estão aí habilitados para integrar por API, etc. E você tem, inclusive, agentes que podem vender já com algumas funções, para revisão, por exemplo, de um incidente, revisão de uma mensagem suspeita, trabalhar um trigger específico que você queira, etc. Então, é bem interessante ver esse modelo, porque ele não foi feito para existir por si só, né? E as outras soluções da Microsoft também. Ele consegue integrar com outros XDR, compartilhar e etc. Que foi algo que a gente aprendeu em segurança de alguns anos para cá, né? Se vocês se recordarem, nos anos 2000 até 2010, por aí, era cada empresa de segurança no seu mundinho. A partir de 2013, mais ou menos, começou a identificar que sozinho não dá para vencer e começou a ter certa integração, etc. Na pandemia deu um boom dessa integração e hoje a gente tem associações das empresas de segurança, um maior nível de interação e as APIs já padronizadas para esse consumo. Então, é interessante a solução, tanto para a questão anterior que perguntava de ambiente híbrido, de on-premise, etc., quanto para multi-cloud também vem bem forte o Security Copilot com Defender, com todas as soluções também sendo integráveis a múltiplos fabricantes. Perfeito. A pergunta foi do Bruno. Muito obrigado, Bruno, pela pergunta. Aqui ajudou a gente a apontar aqui eventuais usos, mais cenários que a gente pode ter. Pessoal, mandem mais perguntas aqui, estamos à disposição para responder. E tem o QR Code, de repente vocês ficaram um pouco na dúvida, ou quer algo específico, não quer mandar alguma pergunta aqui específica do ambiente, de repente vocês já lê o QR Code quem tiver, confirma que participou aqui e tal, ajuda a gente, né? E a gente tem esse espaço para conversar com vocês e olhar o caso, ver se está habilitado, a gente pode instruir como que olha no ambiente de vocês como está habilitado, que nem o pessoal, tá o Vitor e o Rezende para ajudar nisso, precisar, a gente coloca eles para trabalhar com vocês aí, não tem problema, o gerente está maluco, carnaval chegou, aproveita essa chance aí de ter eles olhando o ambiente com vocês. Exatamente, pessoal. Se vocês quiserem bater um papo com a gente aqui sobre esse tema ou outros que envolvam ambiente Microsoft, ambiente multi-cloud, ambiente híbrido, contem com a gente, só escanear e pedir um contato. A gente procura vocês para bater esse papo, sim. O gerente enlouqueceu. E, Rezende, me conta uma coisa. Como é que é a cara desse tal de Copilot Security? Opa. Ele é bonito, ele é feio, ele é azul, ele é amarelo? Depende de cada gosto, mas vamos lá, pessoal. Produção, se puder trocar aí para nossa telinha compartilhada para nossa demo. Então, vamos lá. Deixa eu só esperar a produção confirmar. Está confirmado, maravilha. O que vocês estão vendo, pessoal, essa é a carinha do Security Copilot. Vocês sempre vão acessar ele através dessa URL. Lembra que a gente conversou dizendo que ele tem uma interface única para acesso? É essa. Essa é a carinha dele, essa é a URL. É através daqui que você, inclusive, consegue, no início, já provisionar a SCU. Agora, existe alguma outra forma de provisionar essa SCU? E onde que ela vai ficar? Ela vai ficar dentro do Azure. Como vocês estão vendo, existe aqui é nosso ambiente de laboratório, então isso aqui tudo vai morrer no final, vai ser desprovisionado, então não se preocupem. Então existe um serviço aqui chamado Microsoft Security Compute Capacity, que é a nossa famosa SCU. Então, a partir daqui eu consigo já provisionar essas SCUs. Depois eu já vou mostrar para vocês que a gente consegue atribuir ela a um workspace. Eu consigo, inclusive, ter diversas workspaces separadas, ou seja, eu quero que um determinado ambiente esteja pronto apenas para um determinado conjunto de pessoas trabalhar.
Eu não quero que eles tenham acesso a tudo, eu não quero que eles vasculhem todo o ambiente. Então, a gente consegue trabalhar com workspace, e cada workspace vai ter sua SCU provisionada. Então, aqui está, a gente consegue fazer updates aqui, com relação às SCUs que eu tenho fixas, ou seja, isso aqui eu tenho fixa para a hora, eu tenho 4 SCUs para essa hora. Vamos supor que eu gastei minhas 4 SCUs nessa hora, e agora? A gente tem dois caminhos. Eu posso habilitar o Overage Capacity Setup, que ele faz o quê? Legal, acabaram minhas 4, mas eu quero continuar executando os meus prompts aqui. Ele vai cobrar um valor a mais, obviamente, mas ele não vai deixar de parar, a não ser que eu sete um limite máximo aqui para ele consumir. Mas se eu deixar unlimited, ele vai continuar executando ali as SCUs até terminar ali o trabalho que eu preciso. Tá? Agora, eu quero ter isso mais controlado, é só desabilitar isso aqui e pronto. Consumiu as 4, ele vai estopar no meio do processo, vai dar erro, não vai deixar continuar, só quando ele renovar na hora seguinte. Então, isso aqui são as nossas SCUs. Dentro aqui do nosso Copilot, essa é a carinha. Vocês podem ver que não é nada muito diferente do que vocês já veem hoje no Copilot normal, ali dentro do seu Windows, no seu chat GPT, ou qualquer outra assistente aí de mercado. A grande diferença dele é que está tudo integrado com a Microsoft. Aqui a gente consegue ver as workspaces, eu consigo gerenciar as workspaces. Eu, inclusive, consigo gerenciar a minha capacidade. Então, se eu acessar essa minha capacidade, não tem nada, porque eu subi agora apenas para mostrar para vocês, eu vou ver todo o histórico do que eu gastei, do quanto que eu gastei e qual recurso que eu gastei nas últimas 24 horas ou no período que eu selecionar aqui. Então, eu sei exatamente aonde que eu estou gastando e o quanto que está gastando aqui dentro do meu ambiente. Voltando aqui para a nossa home, ele já me dá algumas sugestões de prompt, e olha que interessante, ele inclusive já diz ao que está atrelado esses prompts. Está atrelado a Microsoft Intune, ele vai fazer uma validação dentro da documentação oficial da Microsoft, ele vai fazer uma validação dentro do meu Sentinel, mas como que ele vai fazer essa validação? E aí é que entra uma questão chamada de plugin. Eu tenho que me reautenticar aqui, só um segundo, porque ele expirou, mais uma questão de segurança importante. E para variar, toda a demo dá falha. Ao vivo é assim, pessoal. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim, olha que maravilha. Mas vamos aqui para a questão da gente, vamos ver se ele vai me ajudar ou se ele vai dar problema. Muito bom, ele deu problema. Deixa eu tentar fazer um refresh à força aqui. Enquanto isso, a gente vai tentando conectar aqui. Eu vou fazer uma pergunta, então vou direcionar aqui para o Mário. E o José Augusto fez aqui para a gente, lá da CENEM. Inclusive, conversei com o José ontem. Abraço, José. Nossa instituição utiliza o Trend Micro XDA e o CIEM, o azul. Entendi que o Copilot Security pode analisar incidentes de ferramentas de terceiro, mesmo que não ocorram em produtos Microsoft. Além disso, temos poucas licenças do Microsoft 365 E5 e sei que isso nos dá uma quantidade proporcional de SCUs. Minha dúvida é, se os SCUs acabarem, como funciona o consumo extra? O Copilot continua funcionando automaticamente via SCUs de sobreuso, ou seja, overage, e qual o impacto financeiro e operacional desse consumo adicional? Então, aqui a pergunta, que não usam Defender ou Sentinel. Então, aqui a pergunta do José Mário, eu acho que está no seguinte sentido. Se o Copilot Security funciona de forma automatizada, mesmo acabando em SCUs ou não, e caso ele funcione, eu tenho alguma forma de controlar esse consumo para não gerar um sobrecusto extra no final do meu período de consumo? Para as licenças que são vinculadas ao E5, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma tela falando que você
chegou no limite, você tem que adquirir, e aí você tem que setar lá na parte de licenciamento do Azure, não no 3.9, falando, olha, eu quero realmente ter SCU, sei lá, uma SCU que seja, e definir lá que você vai usar um excesso de SCU, por exemplo. Então, ele vai ter aquela quantidade, e no caso do E5, tá, específico do E5, você vai receber uma mensagem que você chegou naquele limite. Então, ele não deixa você estourar, então você não vai ter um valor exorbitante chegando se você não fizer nada, porque o modelo vai habilitar para todo mundo que tem E5. Você vai consumir o que você tem direito do 0,4 vezes a quantidade de usuário de E5. Chegou nesse total, ele para no mês. Ele não acumula para o mês seguinte, ele para. Então, se você não usou tudo, não acumula para outro mês, porque virou o mês, ele começa a contar de novo aquela quantidade. Ah, mas eu quero, então, quando chegar nesse limite, saber o que fazer, habilitar. Aí você faz a gestão dessa conta, vamos dizer assim, lá no Azure. Você tem que preparar esse ambiente também para isso lá no Azure. Mais ou menos esse modelo que está. Porque se eles habilitam isso e já ativa esse crescimento sem você definir, você vai ter, imagina, tem gente que não sabe que está habilitando isso ainda, então ia gerar um custo que o cara ia falar, pô, como assim? Você habilitou para mim, eu usei, já está me cobrando, eu não sabia. Então tem esse congelamento aí no uso das licenças do E5. Se eu expliquei, mas qualquer coisa a gente pode fazer um bate-papo adicional para detalhar. Não, maravilha. José, aí nós respondemos. Qualquer coisa, manda aqui no chat que não ficou claro o suficiente. Se quiser bater um papo, fica à vontade, só marcar aqui, que a gente marca uma reunião para discutir melhor essa questão do consumo com você. E para comentar aqui um ponto que é legal, a gente participa, Software One, né? Eu especificamente estou na discussão do dia a dia com o time de produtos, né? No caso é o Jim Ski, que é o dono desse produto da Microsoft. Então a gente tem sessões esclarecendo esses pontos para definir como fazer. Esse foi um dos pontos mais discutidos, né? Porque a preocupação número um, nosso como parceiro, cara, assim, vocês vão habilitar, mas como é que faz para não estourar a conta de alguém ali que está desavisado da história, né? E aí veio essa solução aí que eu entendo que é boa, definitiva, de que, ó, ok, tá aqui, tá habilitado. Se a pessoa quiser e tem esse desejo de crescer, volta para um licenciamento lá do modelo tradicional. Então a discussão foi bem boa, semanas ali para entender esse modelo, né? E avançar. E outra coisa que é bom nesse contato é que, por exemplo, a gente vai testar com vocês, faz um trabalho e eventualmente identifica algum cenário diferente desse que fala, putz, lá para o José Augusto, a gente viu esse cenário conversando com outras empresas, um modo diferente, faz sentido. A gente consegue retornar e fazer um feature request para esse cara, o dono do produto, que a gente tem contato e fala, olha, identificamos esse tipo de cenário. Faz sentido para você? A gente conversa com esse ecossistema e consegue levar casos também assim. Então, tem alguns feedbacks nossos que estão se tornando funcionalidades nesse e em outros produtos, porque a gente está muito próximo do time de Microsoft Entra, por exemplo, em Tune, tem coisa que a gente vai sugerindo para eles que a gente identifica que vira melhoria no produto no final. Maravilha. Obrigado, Mário. José, qualquer ponto que você queira discutir, como eu comentei, fique à vontade, não só você, José, pessoal. Qualquer ponto que vocês queiram esclarecer mais, detalhar sobre o ambiente específico de vocês, marca no chat aqui, chama a gente para um bate-papo. Mário, a gente tem mais algumas perguntas aqui. A próxima é a seguinte: o Copilot for Security é realmente multi-cloud ou apenas Azure Centric com conectores? Eu acho que ele quer entender aqui se a gente, de fato, o Copilot só vai atuar aqui com conector de hospedagem ou se ele consegue, de fato, trazer insights de outros ambientes que não sejam Microsoft Azure ou M365. Já tem um ecossistema grande de parceiros da Microsoft que conecta direto no Sentinel. Tá? Então tem uma série de outros CIEMs, outras soluções que conectam no Security Copilot, no Copilot Security. Então ele já é, sim, multi-provedores de segurança, tá? E não necessariamente multi-cloud, porque o multi-cloud vai ser a ferramenta que administra. Então, acho que na anterior eu mencionava a Trendmark é multi-cloud, então você consegue conectar diversas nuvens e fazer a proteção e monitorar essas diversas nuvens. Ele sendo integrado ou suportando essa API com o Security Copilot, ele vai sim suportar o que a ferramenta de segurança provê. Então, tem alguns fabricantes que já estão integrados nativamente. A ideia é crescer, então é um modelo já aberto dos fabricantes, então ele é sim multiprovedores, vou chamar de segurança, por consequência multi-cloud também. A vantagem que tem de fazer tudo no ambiente Microsoft é que fica tudo dentro da mesma nuvem, tem um certo ganho de desempenho e integração nativa.
Imagina que você está, e é um ponto que está sendo bem útil, a gente não esperava tanto, mas está sendo bem útil para quem usa Intune. Então, Intune hoje você consegue, não sei, que não dá para ver ninguém levantar a mão aqui, mas assim, quem administra o Intune aí, gostava de fazer aquelas queries para achar qual equipamento que está na rede tal, desatualizado, que eu preciso fazer alguma ação manual. Cara, é umas queries que quem trabalhava com aquilo não conseguia fazer. Hoje você pode usar o Security Copilot e falar, pô, quais máquinas estão assim, linguagem normal, né? Quais máquinas da unidade tal estão com tal configuração e está faltando tal patch. Você faz a combinação do que você precisa, ele faz essa query e tira a listinha das máquinas que você precisa de uma forma muito mais fácil, cara. Quem administrava Intune, System Center, etc., quando tinha que achar algum host, sabia o trabalho que era para achar algo muito específico. Agora, linguagem natural, você pergunta o que você quer. Então, são vantagens que nesse conceito assim, vale trazer eventualmente a solução de segurança 365 com o Security Copilot. E agregando a essa questão de estar disponível para outras clouds, agora vamos imaginar que se você usa o Microsoft Sentinel, você também consegue puxar através do Microsoft Sentinel informações de outras nuvens e armazenar dentro do seu Sentinel e fazer o Copilot Security ler a partir do seu Sentinel ali também. Então, também seria uma possibilidade. Além de tornar possível que você crie os seus próprios agentes. Vamos supor que você quer uma situação muito específica, que ainda não tem conector, ninguém pensou, mas você tem uma equipe dentro ali de casa que conseguiria criar esse agente para você. E lembrando que esse agente, você não precisa codar, propriamente dito. Você consegue fazer arrastando caixinhas ali, utilizando Logic Apps dentro do próprio Azure. Simples assim. Aí ele ali se torna o seu agente e você consegue consumir esse agente a partir do Copilot Security. Então você ainda tem a possibilidade de criar coisas que vão fazer sentido para o seu ambiente que ninguém criou ainda. Não, maravilha. E a gente tem mais uma pergunta aqui, pessoal, que é bem, acho bem próximo dessa anterior, que é: o Copilot vai evoluir para atender nativamente modelos de segurança AWS/GCP, CloudTrail, WildDirty, Chronicle, sem tradução para Azure? Eu acho que aqui já coube na resposta de vocês, que o Mário comentou bem, além do próprio Sentinel da Microsoft, outras soluções de CIEM, como outras soluções de endpoint, já estão nativamente conectadas no Copilot Security, além das próprias soluções da Microsoft, que de fato são Microsoft, que são multi-cloud, perdão. O Defender como um todo hoje você consegue instalar em ambiente GCP, ambiente AWS, ou até mesmo ambiente on-premise, e cruzar essas informações com o próprio Defender ou Sentinel para você ter essa solução ali de forma unificada dentro do Azure, sem ser uma linguagem específica ou algum tipo de conector, mas ali como uma solução de segurança que consegue transcrever e o Copilot atuando sobre ele. É para comentar entre... Tá me ouvindo? Vamos sim. Opa, perdão. Para comentar entre fabricantes, aí tem que ter essa aliança entre os fabricantes, né? Então, tudo que for relacionado ao Google Security, por exemplo, ou AWS, a tendência é ter essa integração, mas tem que as empresas criarem as APIs, se integrarem, etc., para ser nativamente. Se não tiver nativamente, você consegue eventualmente ou trabalhar, criar algum tipo de conector via Sentinel, por exemplo, ou usar as ferramentas, se você estiver com CIEM, ferramenta de terceiro, por exemplo, o Chronicle, você consegue exportar ali dados e fazer uma movimentação automatizada, né? Mas a integração nativa para alguns depende dessa integração entre os fabricantes. Aí o que você pode fazer? Nesse site da loja de segurança, eu vou chamar assim, você consegue ver quais são os fabricantes, ou mesmo no Learn Center da Microsoft, você tem lá um conteúdo específico relacionado ao Copilot, a gente pode colocar o URL e compartilhar também, e lá você consegue ver quais são a lista dos fabricantes que hoje estão integrados nativamente. Tem acho que está mais de 60 fabricantes ali integrados e a tendência é de crescer. Maravilha. Gente, vamos tentar voltar lá na demo, ver se a gente consegue conectar. Acho que tem mais uma pergunta ali do Copilot, apenas um cognitivo. Deixa eu ver. Vamos lá então. Aqui é do Wilson. Perdão, não tinha visto o Wilson. O Copilot será apenas um Copilot cognitivo ou evoluirá para um plano de controle multi-cloud autônomo? Boa pergunta. Mário, nessas conversas que você está tendo com o time de produto,
Uhum. Há alguma perspectiva de evolução da solução para onde a Microsoft está olhando, que ela vai evoluir no próximo e nos próximos anos, né? Como é que você vê isso como esses bate-papos que você está tendo? O caminho de evolução é para ele ser uma plataforma que você possa desenvolver seus próprios agentes e os parceiros possam desenvolver agentes. Ilimitado. Não tem, o limite vai ser essa capacidade de conhecimento de segurança, tá? Então, ele tem essa plataforma que a gente mostrou, que é o chat, mais a integração, o cognitivo, mas você pode evoluir ele para ter ações autônomas, porque aí você vai ter alguns tipos de agente, né? Você vai ter o agente que de resposta pelo prompt que você manda o comando, ou tem os agentes que são efetivamente por algum gatilho que necessite. Então, ele está sempre monitorando e quando chega algum e-mail para ser analisado, por exemplo, ele vai ler aquele e-mail e vai ver se é um phishing ou não é, por exemplo, tá? Tudo isso, pelo modo que foi construído o Security Part, é possível. Então, você vai poder ter agentes que são autônomos, que vão conversar, inclusive, com outros agentes. Perdão. Tá me ouvindo? Deu um pouco de barulho. Estamos sim. Então, você vai ter agentes que vão conectar com outros agentes, inclusive. Então, você pode ter um agente que é o que vai fazer uma pesquisa na Deep Web, outro que vai monitorar a reputação da empresa, outro que vai olhar sinalizações anormais do seu XDR, e um vai conversando com o outro de forma autônoma e sinalizando, olha, identifiquei que tem uma possível ação mapeada para essa empresa. Ah, legal, vou começar a ficar mais atento a comportamentos anormais de tentativa de login para essa listagem de usuário que você passou. A tendência é você conseguir fazer isso de forma autônoma, tá? É o caminho que eu vejo de futuro que vai acontecer. Substituindo em grande parte tarefas manuais que a gente faz hoje no time de SOC geral, né? Estendendo o SOC não só vendo o incidente, mas toda a análise que é feita, que é necessária para manter o ambiente de monitoramento. Então, essa é a tendência que vai existir. E aí vai vir para o analista de nível 2, por exemplo, algo bem detalhado, ou vai ser encaminhado para um threat hunter ali, uma ação específica que ele vai ter que fazer. Então, ele fica menos tempo fazendo trabalho manual ali de buscar o que pode estar acontecendo na Deep Web. Né? Você pode ter agente que monitora todas as notificações de grupos com relação a Zero Day e ele vai fazer isso para você automaticamente. É um mundo bem diferente do que a gente está acostumado, que a gente pode chegar, que é uma tendência da gente chegar. E a tendência, no meu ponto de vista, vem antes do que a gente espera. Então, eu imagino que coisa de meses vai ter, mas pode ser que em semanas já vejamos alguma coisa bem avançada. Exato, é o Massa. famoso Agent AI, né? Agent que em segurança, na parte de AI. segurança. Porque aquele que eu comentei lá no começo, no primeiro bate-papo, os criminosos já estão fazendo isso para atacar. Né? É uma tendência de, em pouquíssimo tempo, a gente ver ataque de grande volume com esse mesmo modelo do outro lado, que é Maravilha. assustador. É verdade. Wilson, quiser explorar um pouco mais desse ambiente, quiser bater um papo sobre as soluções, evoluções ou conectividade, fica à vontade, chama a gente aí pelo chat, pelo QR Code e a gente marca uma conversa. Rezende, vamos lá, a gente está com um pouco tempinho aqui um pouco apertado, mas acho que vale mostrar a carinha aí no final para a galera ver como é que é a interface aí do Copilot Security. Claro, vamos lá. Bota aí na tela, produção, por favor. Maravilha. Então, a URL lá, o site que o Mário comentou, que é a Security Store, é essa aqui que vocês estão vendo. Vocês conseguem acessar através desse endereço. E aqui vocês vão conseguir navegar, explorar quais agentes. Então, vamos supor que, respondendo aquela pergunta, o que consigo para a AWS, Felipe? Se a gente digitar aqui, a gente consegue trazer o que eu consigo olhar dentro de AWS e qual é o agente, qual é o conector que eu preciso ter habilitado dentro do meu ambiente para conseguir olhar de uma determinada questão que eu esteja querendo. Então, vale a pena explorar e trazendo, né, ilustrando aqui o que o Mário já trouxe aqui para a gente, informação. A respeito do nosso Security Copilot, a gente vai ter uma visão sobre os agentes também, e agentes que a gente pode habilitar dentro do nosso Security Copilot aqui. Aí você vê aqui Setup, botãozinho de Setup. Então,
já é para a gente habilitar, onde é que eu vou habilitar, como é que eu vou habilitar. Eu tenho 2 agentes habilitados aqui já dentro do meu ambiente. E, como eu havia dito antes, eu consigo trabalhar com esses agentes direto na interface daquele determinado portal, apenas clicando aqui. Então, eu tenho meu agente de acesso condicional habilitado, eu consigo saber o que ele está olhando aqui para mim. Inclusive, ele vai me dar sugestões de próximos passos, do que eu preciso fazer, se ele apenas tá me relatando alguma coisa, se eu tenho que desabilitar alguma coisa, o que eu tenho que fazer. Eu consigo interagir com esse cara por aqui, mas vamos supor que eu queira ter tudo numa central gerenciada, única. É só eu voltar aqui para o meu Security Copilot. Vocês podem ver que ele acabou de mostrar aqui para mim a seção que eu abri lá, dentro do meu portal do Entra, e eu consigo trabalhar apenas aqui por essa central gerenciada. Então, a curto e grosso modo, essa é a carinha do Security Copilot. Tem muitas coisas que a gente pode fazer ainda aqui dentro, como criar prompt books, ou seja, eu posso ter uma rotina inteira de análise de ataque como prompt book, e com apenas um clique executar essa rotina. Não preciso digitar todos aqueles prompts novamente. Então, temos aqui o QR Code aqui do lado, só chamar a gente, marca uma conversa, a gente estuda o seu ambiente, estamos aqui, eu, o Vitor, o Mário, a gente consegue ajudar vocês, é só se inscrever aqui que a gente entra em contato com vocês. Desculpa pela demo não ter dado tão certo, mas as perguntas de vocês foram super pertinentes. E é isso, Vitão, passo para você. Maravilha. Pessoal, só tenho a agradecer pela presença de vocês aqui. Obrigado pelas perguntas. A gente tentou fazer um bate-papo descontraído para apresentar as novidades tecnológicas aqui focadas no Copilot Security. E fiquem à disposição. Podem, se vocês tiverem algum ponto aqui de sugestão, crítica, de melhoria, ou quiserem bater um papo com a gente sobre soluções do Copilot Security ou outras que envolvam ambientes Microsoft ou multi-cloud, estamos aqui à disposição. Só entrar em contato aí pelo QR Code e pedir um bate-papo que a gente entra em contato com vocês na sequência. Não perca essa oportunidade, pessoal, porque isso já vai estar disponível, já está disponível para vocês, se não está disponível agora, em pouco tempo vai estar disponível. E aí tem o Vitor e o Rezende aqui para acompanhar e realmente acelerar esse entendimento, a adoção de algo que já está incluso aí, já vai aparecer para você no curto prazo, pelo menos. Então, manda, por favor, sua mensagem, vamos conectar, porque é algo que vale a pena avançar. De verdade, é importante para a segurança, crescimento de todos nós aí. Maravilha. Então é isso, pessoal. Tem mais perguntas aí no chat, produção? Pode mandar perguntas se quiser, eu estou no ritmo aqui de carnaval já, tá pensando. Já está pensando na marchinha de carnaval. Quinta-noite, Essa Exatamente, quinta-noite é pessoal. Pensem sexta. na segurança também de vocês que Copilot Security, porque carnaval é semana de ter ataque aí na infra. Não vamos Põe a gente para responder tudo essa semana aí, fica. Bota a gente. Só fica recebendo então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado. Agradecemos bastante e contem com a gente aí para entender melhor e eventualmente implementar esse produto no ambiente de vocês. Obrigado, pessoal. Bom carnaval. Bom carnaval.